começamos a gravar, tá? Certo, gente? Então, temos aí algumas combinações aí. Alice? Prof, eu tenho uma dúvida Vamos lá? do cronograma, que daí na semana que vem a gente não tem aula, e na outra marca que é aula presencial, então tá certo que é aula presencial? Não, não tá certo, não, tá? Tá. Não, porque essa semana que é, essa semana que vem eu vou viajar, tá? Deixa eu só ir lá na minha agenda ali, tá? Na semana que vem eu vou estar viajando, tá? Aí na outra semana, outra semana, né? Que já é a primeira semana de outubro, e na terceira, e daqui a 3 semanas, então, na segunda semana de outubro, eu vou viajar de novo, né? Nós vamos ter um evento muito importante aí da área de ensino de química, que vai ser em Nova Prata esse ano. Faço parte da organização, faço parte lidero lá a comissão científica, né? E também está previsto. Então, eu não poderia ficar. Eu não moro em Porto Alegre, eu moro em Santa Catarina. Eu não teria como ficar 3 semanas fora viajando aí por questões aqui do meu curso de pós-doutorado que eu faço aqui, né? Então como essa viagem entrou depois que a gente já tinha pensado a disciplina aí, não vai ter aula presencial também na outra semana, tá? Bom, gente, vamos lá? Deixa eu projetar aqui, deixa eu só fechar aqui, porque tem um sol pegando bem na minha tela. E quando pega o sol na tela, aparece muita poeira na tela e eu fico constrangido. Então deixa eu fechar aqui para não aparecer poeira. Assim eu acho que está tudo limpo na minha tela do computador aqui. Pronto. Deixa eu projetar aqui. Eu fiz umas modificações no arquivo. O arquivo da aula passada está lá no Moodle, né? Como a categoria inicial 1, como a gente chamou lá, tá? Depois que eu publiquei lá, para trabalhar na aula de hoje aqui, eu fiz uma modificação nele, certo? Vou aumentar aqui para que ele possa caber na página, para que ele possa caber na tela, tá? Que é a desvantagem de quem usa isso no Word, né? Quem usa isso no Excel tem aí algumas outras possibilidades, tá? Eu deixei aqui a reescrita, vocês veem aí que é a segunda coluna é a reescrita, tirei umas colunas aí. Aquilo que a gente chamou de categoria inicial 1, eu chamei só de categoria inicial agora aqui, tá? Eu abri 2 colunas novas, tá? Vocês percebem aí, né? Categoria intermediária, que eu acho que vão ser poucas, porque está muito bem consolidada assim, a análise, então a gente não espalhou demais a análise na aula passada, ela ficou mais concentrada, né? E categoria final. Repito que categoria final, para esse pouco texto que a gente tem aqui, penso que 2, 3, 4 possam ser suficientes, tá? Bem, o que eu fiz aí, então, agora para começar a aula? Eu dei uma lida, de novo, né, nas categorias iniciais da aula passada, tá legal? E eu percebi que aqui há 4 focos de categorias. Possivelmente, olha só, isso não é uma certeza, tá? É uma desconfiança. Possivelmente, esses 4 focos que eu percebi aqui, e que agora nós vamos discutir, a gente pode aumentar ou diminuir os focos agora, aqui com vocês, né? Possivelmente os 4 focos o que eu percebi aqui, sejam, no fim, as categorias, certo? Bom, então o que nós vamos fazer agora aqui? Eu vou passar lentamente aqui as categorias iniciais, eu vou mexer no arquivo lentamente aqui, para a gente ver se esses focos que eu imaginei aqui estão corretos, se são só esses, se há mais algum outro, ou se algum tá em demasia, está repetindo, então eu posso retirar. Tá legal? Bom, então olha só. Daí eu marquei vocês veem ali, né, com uma cor diferente, quando há um foco diferente, tá? Então, olha só. A categoria chamada aspectos referentes à definição do problema de pesquisa, eu marquei com uma cor
que eu acho que eu vou agrupar ali tudo que for referente a problema de pesquisa. Então, acho que um foco da nossa análise foi problema de pesquisa. Tá legal? Aliás, os dois artigos que nós analisamos tratavam de problema de pesquisa. Então era um foco que era quase tranquilo que apareceria. Né? Vamos ver, olha só. Então, depois continua igual. Condições para a elevação do problema, ou seja, de novo, ainda fala em problema de pesquisa, acho que é o mesmo foco. Para se discordarem aí, pessoal, abra o microfone aí e falem. Né? Aqui apareceu uma outra categoria inicial que eu acho que é diferente, eu acho que muda o foco. Depois eu posso voltar, né, para um foco que eu já tenha, né? Condições que interferem na investigação em educação. Então aqui não é problema, o foco é investigação. Claro, o problema ele está dentro da investigação, mas, né? Bom, então vamos seguir aqui, olha só, investigação. Conhecimentos na formação do problema, ou seja, é aquele foco anterior lá, que está em amarelo, né? Eu acho que aqui é outro. Ó, consequências das escolhas teóricas feitas pelo pesquisador. O primeiro foco que a gente separou fala em problema, o segundo fala em investigação, o terceiro fala em pesquisador, que eu posso também depois trocar para investigador, tá? Mas está bem pesquisador, né? Então eu acho que é diferente. Tá? Não tem a ver com problema, não tem a ver com investigação, tem a ver com o sujeito que faz a pesquisa. Então acho que é um terceiro foco. Tá? Depois, aqui está repetindo. Aí está repetindo. Olha só, consequências do problema de pesquisa. Então, o problema de pesquisa é aquele foco amarelo lá, né? Então, tudo isso depois eu vou ajustar, tá? Bom, depois eu vou organizar isso aqui, tá? Problema de pesquisa, decisões do pesquisador. Então, estou aqui, né? Consequências das escolhas do pesquisador, tá? Decisões do pesquisador, escolhas teóricas do pesquisador. Tá? Tudo isso está dentro do mesmo foco, me parece. Né? Escolhas teóricas do pesquisador. Opa, aqui passei um. Agora um pouquinho. Isso aqui. Peraí. Aqui tinha que ser o anterior, né? Aqui, né? Peraí. Só ajeitar para ficar certinho. Ó. Aqui nós estamos falando de fatos. Então não é problema, não é investigação, não é pesquisador. É um quarto foco, né? Generalização na análise dos fatos. Os fatos é o que são os sujeitos aqui da categoria. Tá? Desse aí. Depois aqui fala de novo em problema. Né? Opa, esse aqui é problema é amarelo. Nem precisa, né? Já tem amarelo lá em cima. Não, perdão. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é conceitos. Tá? Aqui fala em conceitos. Embora também fale em problema, aqui está falando em conceitos. Tá? Então, eu vou precisar, talvez, tratar isso paralelamente à discussão. Então, eu tenho problema, eu tenho investigação, eu tenho pesquisador, tenho fatos e agora tenho conceitos. Tá? E tem muita coisa que fala em conceitos aí. Tá? Depois fala em fatos de novo. Tá? Fatos de novo. Tá? Depois problema de novo. Tá? Então, quantos nós terminamos aí? 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que é muita coisa. A gente vai ter que dar uma diminuidinha depois disso aí, tá? Bom, então agora, gente, eu vou. Eu poderia já partir para uma outra análise aqui, tá? Mas eu acho que ficaria ainda complicado, porque tem 8 páginas aí de categorias, né? Eu vou só organizar assim, o meu trabalho aqui, tá? Eu vou numerar aqui, tá? Então isso aqui eu vou chamar de 1
aspectos referentes à definição do problema. Tá? Tudo que for desse foco aí, eu vou chamar de 1, tá bem? Só para poder organizar o que eu tenho que fazer aqui. Aqui 1 também. Tudo que for em relação a problema, eu vou chamar de 1, tá? Condições para esse problema. Depois nós vamos ver por que eu vou fazer isso aí. Tem outras formas de trabalhar aí, mas aqui eu acho que vai bem. Conhecimentos, ó, o problema tá vendo que está fora da ordem lá, depois eu vou organizar isso aí. Consequências do problema. Então, tudo que se referir a problema, eu vou chamar de 1. Não que depois tenha que ser a categoria 1, certo? Mas só para organizar aqui. Não, aqui é conceitos, né? Conceitos eu vou chamar de outra coisa depois. Fatos brutos. Objetivo e clareza do problema. Aqui é problema também. Tá feito aí. Me parece que é a categoria mais extensa aí, né? Bom, vamos agora para condições que interferem na investigação. Tudo que for sobre investigação eu vou numerar como número 2, então, tá? Eu acho que é bem pouca coisa, tá? Condições que interferem na investigação. Tô achando que é só, né? Como é muito pequeno, vai ter só duas menções ali. Isso depois vai precisar, pessoal, e é precisar, não é opção, tá? Precisa ser incorporado por outra categoria, certo? Não tem como ter uma subcategoria, a categoria é tão pequena assim, tá? Então, tudo que falar em investigação aí vai receber o 2 e eu acho que é só aquilo lá mesmo aí. Se alguém enxergar alguma outra questão aí, me fala, tá? Acho que é só. Bom, vamos adiante. Consequências das escolhas teóricas feitas pelo pesquisador. Escolhas teóricas. Então, agora, tudo que for que tiver relação com ações do pesquisador, tá? Então, aqui é 3. É 3 também. 3 também. Aqui também é decisões do pesquisador. Escolhas do pesquisador. Escolhas teóricas do pesquisador. Eu estou achando que aquela investigação lá vai acabar entrando depois aí também aqui, porque a investigação acontece a partir de decisões do pesquisador, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa que fale em pesquisador aí para baixo. Acho que não. Tá? Ok, vamos subir. Agora, o que vai aparecer para a gente aí? Acho que é fatos, né? Do número 4. Número 4, generalização na análise dos fatos. Então, tudo que for relativo a fatos, nós vamos numerar com 4. Às vezes, o nome que nós já decidimos na categoria inicial
é o nome ideal para a categoria final. Eu posso repetir agora aqui sem nenhuma preocupação, tá? Teve só uma coisa que eu vou precisar corrigir aqui. Eu já tinha um de conceitos antes ali, né? E eu não tinha marcado ele. Então, deixa eu marcar só para sempre deixar a primeira ocorrência pintada sempre aí. Ok. Acho que para cima não tem ninguém faltando, né? Está tudo selecionado já. E vamos para o quinto foco do que nós fizemos aí, e é conceitos. Conceitos. Que é uma discussão que é importante quando a gente escreve, né? A importância dos conceitos. Conceito, ele é também uma decisão teórica do autor, né? Do pesquisador, né? Porque ele escolhe uma palavra e essa palavra tem que ter um conceito. Então, a escolha da palavra também é uma tarefa de quem está escrevendo aí. Acho que deu. Acho que terminamos tudo aí. Eu vou agora tentar colocar tudo isso aqui em ordem, né? Todos os juntos, todos os dois juntos, todos os três juntos, tá? Vou tentar colocar em ordem aí a partir da classificação aqui. Vamos ver se funciona aí. É a coluna 3, né? Por número. Vamos ver se dá certo aí. Todos os juntos. Todos os dois juntos, são só dois mesmo. Todos os três juntos, vamos ver se funcionou. Todos os 4 juntos. E todos os 5 juntos. Acho que é isso aí mesmo aí, tá? Deu certinho, né? Tá, tem uma página em branco aí. Bom, gente, até agora o que a gente fez aí? Nós não começamos ainda, na verdade, né? Até agora eu só organizei o quadro a partir de coincidências das categorias iniciais que a gente tinha feito antes lá, tá? Podia ter feito isso previamente, mas aí vocês não viriam como é que o processo aconteceu, ok? Bom, agora eu vou ler uma a uma, tá? Agora eu vou ler as categorias iniciais, por exemplo, do foco 1, certo? Que me parece que é o que mais tem aí. E vou ver, vou tentar entender como que eu posso agrupar essas categorias aí. Agrupar em quantas categorias intermediárias? Não sei quantas, tá? Talvez 2 ou 3, tá? Para gente ir aproximando do que é a categoria final, tá legal? Olha só, vamos dar uma lidinha então nelas aí. Aqui se fala em definição do problema de pesquisa. Definição do problema, né? Vamos mais para baixo, tá? Aqui fala em condições para elaboração do problema. Então, a primeira é para definição e aqui é para elaboração. Tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa diferente aí. Aqui fala em formação do problema. Então, eu já posso pensar que elaboração e formação possam se aproximar bem, certo? Elaboração e formação. Aqui, consequências, né? E consequências não tem a ver com definição, por exemplo, tá? Consequências, né? E depois, mais abaixo, aparecem objetivos e clareza, né? E objetivo e clareza, eu talvez possa aproximar como elaboração. Quando eu elaboro alguma coisa, algum problema, eu tenho um objetivo para fazer isso aí. E se ele for bem definido, ele fica claro entre aspas aqui, tá? Então, eu acho que eu vou pensar aqui em 2 ou 3 categorias, e aí vocês agora colaborem dizendo se tem algum fundamento que eu vou dizer aqui ou não. Uma primeira categoria intermediária, deixa eu só organizar aqui, poderia ser assim, olha só.
é que vai falar sobre aspectos referentes à definição do problema de pesquisa. E aqui eu vou usar nomes que são simples, que eu não vou rebuscar nomes, mas o nome de uma categoria não pode ser uma palavra sozinha, tá? Nem uma expressão pequena de 2 ou 3 palavras. Ele tem que ter um significado, tá? Então, por exemplo, eu posso chamar assim. Uma categoria intermediária, que depois até pode ser categoria final, se eu quiser, né? É definição do problema de pesquisa. E pronto. Certo? Aí eu tenho um nome que é relevante, que me permite depois investigar e escrever e buscar informações sobre isso aí, que eu acho que representa o que está para tudo que está para trás disso que nós fizemos aí em aulas anteriores, tá? Então, eu acho que para iniciar uma categoria intermediária, eu acho que está suficiente. Então, tudo que for referente a aspectos e definição, eu acho que repete, tá? Bom, então eu tenho já uma categoria intermediária que depois, se eu resolver que isso tá bem, né, que não tem demais, depois eu posso usar isso como subcategoria. Tá? Bom, é lá na hora de escrever o texto final, depois lá na minha dissertação, na minha tese ou no meu artigo, tá? Ok, gente. Depois eu tenho assim, ó, condições para elaboração do problema. E mais abaixo, para formação do problema. Certo? Elaboração e formação. Né? Elaboração e formação. E mais abaixo, objetivos e clareza. Eu discuti há pouco tempo aqui que para eu elaborar, eu preciso ter um objetivo definido. Né? Primeiro eu traço um objetivo, depois eu proponho uma elaboração. Então eu penso que elaboração, formação e objetivos possam estar todos juntos em uma subcategoria só. Tá? Bem, então temos que pensar um nome para isso. Né? A primeira é definição do problema. Né? E aqui a gente pode chamar de elaboração mesmo. Aliás, deixa eu usar uma palavra que até agora não apareceu ainda. Escrita do problema de pesquisa. E aí, gente, abram o microfone aí e falem o que vocês estão achando aí. Né? Ou seja, quando eu vou escrever o problema de pesquisa, eu vou elaborar, definir, propor objetivo. Então, agora é a redação final dele que me parece ser adequado aqui. E aí eu vou incluir nessa subcategoria aí tudo que a gente falou até agora aqui de produção para isso aí. Então, eu fiquei aqui com 2 subcategorias. Deixa eu só chegar até lá embaixo. Opa, passei. Tá? Então, para mim, tudo isso aqui é uma categoria. Certo? Bom, agora eu preciso dar um nome para isso. Tá? Então eu tenho 2 categorias intermediárias, tá? Que é definição do problema de pesquisa e escrita do problema de pesquisa. Então eu vou definir, depois eu vou escrever. Né? Agora eu preciso reunir tudo isso aqui em uma categoria final só.
certo? E essa categoria final, ela vai ser um capítulo lá do meu texto final, depois, quando eu for resolver escrever o metatexto lá adiante, depois lá. Deixa eu perguntar aqui se tem alguma sugestão para isso. Para um nome que abranja aí definição e escrita do problema de pesquisa. Construção, poderia ser. Construção ou formulação, que são sinônimos, né? Pode ser, né? Pode ser. Vamos só escrever só para uma outra maneira aqui para a gente poder deixa eu só ver se não tem uma palavra melhor ainda para nós usarmos aí do que formulação ou construção. Pode ser, eu vou deixar aí, depois a gente vai vendo se altera ou não, tá? Deixa eu só então agora fazer uma outra coisa aqui que não precisaria, mas eu vou mesclar essas células todas aí. Tá? E aí então tá. Então aqui, percebam, eu tenho aqui só uma categoria final, tá? Que tem duas subcategorias, né? Que são a definição do problema de pesquisa, deixa eu só colocar aqui em negrito uma delas, e a outra é a escrita do problema de pesquisa. Então tá, tudo tem a ver com construção, com elaboração, com produção. Tá? Então eu cheguei aqui a uma categoria final e duas subcategorias. Então, deixa eu fazer uma coisa agora lá embaixo. Deixa isso aí, tá? Vamos lá para o fim. Gente, isso aqui, que eu vou fazer agora aqui, é meio grande, dá uma diminuidinha nisso aqui. Isso aqui é um artifício que é absolutamente desejável quando a gente escreve um artigo, escreve uma dissertação, escreve uma tese, para quem for ler. Tá? Então, quando a gente vai ler uma tese, por exemplo, e lá tem 6 categorias, uma tese, 7 categorias, né? É um monte de subcategorias, porque numa tese a pesquisa é bem mais profunda do que a gente está fazendo aqui. Aí o leitor ou o avaliador começa a ler os resultados, porque tudo isso aqui depois vai aparecer nos resultados da pesquisa, né? E não sabe onde vai parar. Não sabe quantas categorias são, não sabe quantas sub são. Então, é muito conveniente, né? Até como uma gentileza ao leitor, que antes que eu inicie os textos todos que eu vou escrever, né, eu informe ao leitor quantas categorias tem, quais são e quais são as suas subcategorias. Isso antes, né, lá no começo dos resultados. Tá? Então, vou fazer isso aqui. Tá? Eu vou primeiro organizar isso aqui. Ó. Categorias e subcategorias. Né? Vejam que eu já troquei o nome aqui. Né? Tá? Aquilo que eu chamei lá de categoria intermediária, como vou agora para o texto, eu já vou usar o nome adequado aqui, subcategoria. É aquilo que é a categoria final, lá, né, durante a análise, quando for escrever, é só a categoria mesmo. Tá? Então agora eu vou copiar para cá os nomes delas aí. Tá? A categoria que nós determinamos lá
formulação do problema de pesquisa, tá? E as subcategorias, uma é definição do problema de pesquisa e a outra é escrita do problema de pesquisa. Tá legal? Isso aqui eu vou mesclar. Tá bem? Comecei a apresentar resultados, certo? Eu já cheguei numa categoria final que depois eu vou ter que escrever, que vai ser um capítulo do meu artigo. Vai ser um capítulo da minha dissertação ou da minha tese, né? E com duas subcategorias. Estão aí informados aí quais são. Tá legal? Bom, ok. Gente, a tarefa 2 que vocês vão ter que fazer, que é para entregar lá adiante depois, né, e que eu sugiro que vocês possam trabalhar juntos no horário dessa aula, na semana que vem, né, você tem que chegar até isso. Tá? Até esse quadro aí, tá bem? Que tem categorias e subcategorias daqueles textos que vocês estão analisando lá. Vocês não vão concluir isso semana que vem, tá? Porque o trabalho que está lá, ele é longo. A gente só fez, por enquanto, ali a reescrita deles, né? Vocês vão trabalhar primeiro com as palavras-chave, porque isso ajuda, né? Vão trabalhar depois com os títulos, com a categoria inicial, né? Então, eu imagino que vocês vão, ao longo da semana que vem, fazer parte disso aí, não vão concluir. Por isso que eu acho importante que durante a aula da semana que vem vocês possam encontrar para produzir esse trabalho aí, né? E depois, mais adiante, lá, até o dia 12 de outubro, que é lá na frente, lá que é a entrega. A entrega é desse quadro aí, que eu acabei de mostrar para vocês aqui, tá? Não vão me entregar o quadro inteiro da análise. Vou entregar, isso é só que está na tela agora de vocês aí. É isso que me interessa. Para eu ver dos textos que vocês estão analisando, ou de pesquisação, ou estudo de casos. Um quadro que tem categorias e subcategorias só, como está surgindo aí na tela. Tá bem? Tá entendido isso aí? Bom, deixa isso aí. Então, já tenho a primeira categoria pronta, né? Deixa ela. Vamos para a segunda. A segunda fala em condições que interferem na investigação e educação. Mas veja que só tem dois trechos aí que tocam nesse assunto, né? A gente pode tentar absorver isso em outra categoria? Vamos pensar. Olha só. Condições que interferem na investigação e educação, que interferem na investigação, né? O outro aqui consequências das escolhas teóricas. Aliás, uma proposta é, vamos adiante, vamos fazer a 3, né? Fazer a 4, fazer a 5. Tá? Na hora que nós percebermos que uma delas pode incorporar a 2, a gente volta atrás lá e busca ela. Pode ser isso? Tá? Então vamos fazer a 3. Porque a 2 é muito pequenininha, né? 3. Consequências das escolhas teóricas feitas... Olha só uma coisa. Consequências das escolhas teóricas, tá? Vamos voltar ali na 2. Condições que interferem. Vamos ler a reescrita? O que diz a reescrita? Na pesquisa em educação, com base no materialismo histórico dialético, isso é escolha teórica. Compreender as condições econômicas é essencial para definir o problema na investigação. Então, olha só, a primeira parte da reescrita, nós estamos falando sobre escolha teórica, que é a escolha do materialismo histórico dialético. E no final, nós estamos falando em definir o problema da investigação. Então eu tenho condição aí de ou incorporar na número 1, que é a amarela, ou na 3, que é escolha teórica, que eu acho mais adequado, porque fala em materialismo. Bom, isso é uma metodologia de pesquisa, certo?
Então eu vou absorver essa 2 aí, pessoal, na 3. Não sei se vocês concordam com isso aí ou não, tá? Aí abra o microfone aí e falem aí, tá? Então, se eu vou absorver na 3, eu vou até trocar a cor disso, que é uma análise homogênea. E trocar o número aqui, só para a gente não se perder, tá? Isso aqui nem precisaria trocar a cor, né? Deixa assim, bom, tá bem? Bom, então vamos lá. O que nós temos que fazer agora aí? Eu vou ler de novo todas as categorias iniciais que estão no 3 e propor um nome de categoria intermediária, tá? Me parece que aqui, ó, condições que interferem na investigação, possa ser um, mas vamos ler os outros então, tá? Consequências das escolhas teóricas, então já tem um encaminhamento aí, né? Escolha teórica, né? Decisões do pesquisador quanto à estrutura da pesquisa, escolhas teóricas, tudo escolha teórica? Então, bom, vamos lá, né? Então, eu acho que isso é um caminho, né? Então, escolhas teóricas feitas pelo pesquisador. Penso que possa ser um nome que seja interessante aí, né? Escolhas teóricas. Claro, aqui valem consequências, né? Bom, consequências depois, ao longo do texto, eu vou me debruçar sobre isso aí, tá? Então, tudo que vai aparecer aqui é escolha teórica, por enquanto. Agora aqui aparece uma diferente, ó. Aqui aparece decisões do pesquisador quanto à estrutura da pesquisa. Então, decisões, propostas, talvez propostas possa trocar por outra palavra, pode sugerir aí. Decisões propostas pelo pesquisador. Repito, a gente pode trocar alguma palavra que vocês pensem que seja melhor aí. E aqui volta escolhas teóricas, ó. Parece que vai nortear essa categoria aí, né? Escolhas teóricas feitas pelo pesquisador. Tá, paramos por aqui. Bom, então, ficaram para mim aqui duas categorias intermediárias, na verdade, né? Uma é escolhas teóricas feitas pelo pesquisador e a outra é decisões propostas pelo pesquisador. Deixa eu trocar por decisões tomadas pelo pesquisador. Acho que fica melhor, né? Decisões tomadas pelo pesquisador. Talvez dê um nome mais consistente, então aí, tá? Deixa eu só voltar lá para cima, para condições que interferem. Eu acho que fica como escolhas teóricas mesmo, ou usamos as decisões? Eu acho que fica assim. Acho que fica bem isso aí, tá? Deixa eu tirar essa cor aqui também, só para a gente organizar. Bom, então ficaram duas subcategorias, né? Nessa aí, tá? Deixa só eu, então, pintar de uma cor só, e aqui eu vou precisar fazer uma outra coisa.
que não foi preciso fazer lá na anterior. Aqui, né? Deu verde. É esse verde aqui, né? Tá. Olha, aqui ficou espalhado, né? Olha só, ficou espalhado, porque ficou escolhas teóricas, depois veio decisões, e depois veio escolhas teóricas de novo aí, né? Eu vou tentar, se não vou estragar tudo aqui, eu vou tentar colocar em ordem ali embaixo, tá? Então, em ordem. Ele não vai porque tem célula mesclada aí. Então, pare um pouquinho, deixa eu só... Decisões e escolhas. Quando ele tem célula mesclada, ele não classifica. Deixa eu ver se eu consigo agora aqui, peraí. Um, dois, três, quatro. Primeiro pela coluna 3, em seguida pela 4. Será que vai? Vamos ver se deu certo, peraí. Escolhas teóricas, decisões, não deu nada certo. Bom, deixa eu fazer uma outra coisa então aí. Peraí. Deixa eu fazer uma coisa aí. Ver se consigo ajeitar para ficar tudo junto, né? Inserir. Baixo. Inserir. Abaixo. Será que vai funcionar? E lá. Entendeu? Tá. Não foi do jeito que era mais fácil, mas foi o jeito que deu para fazer. Então tá. Então olha só. A gente chegou a 2 subcategorias, né? Deixa eu marcar aqui para a gente poder ter acesso a ela mais facilmente. Ó. Escolhas teóricas feitas pelo pesquisador. E lá embaixo, 2 ocorrências só, decisões propostas pelo pesquisador. Ok. Tá? Bom, isso aqui é uma segunda categoria. Uma segunda categoria, né? Que eu posso agora definir um nome para ela, um nome que recolha ideias, né? Tanto das escolhas teóricas feitas, bem como de decisões propostas pelo pesquisador. Veja que é uma categoria que pensa no pesquisador. A primeira lá pensava em problema, né? Bom, então vamos ter que propor um nome aqui para englobar isso aí tudo, gente, tá? Então, sugestões aí, vamos ver. Decisões propostas e escolhas teóricas. Caminhos trilhados pelo pesquisador. Como é que é o início, Jordani? Caminhos trilhados pelo pesquisador. Caminhos trilhados. Aí ele... Ou a serem trilhados, não sei. Como? Ou a serem, né? Porque talvez tá falando... Vamos escrever e vamos analisar. Caminhos trilhados. Bom, isso aí engloba escolhas teóricas, engloba
Decisões. Passou. Caminhos Ilhados, ele não pode remeter a história dele antes de começar a fazer a pesquisa, o que ele fez na vida dele. Não poderia remeter a uma compreensão assim? Vamos deixar essa proposta aí. Vamos pensar em mais uma para colocar junto, para depois a gente poder avaliar. Escolhas teóricas e decisões, né? Vamos tentar ampliar a discussão, né? Eu vou pôr o nome aqui, depois a gente pode ajustar, tirar. Deixa eu só botar a cor diferente para não misturar com o que o Jordani sugeriu ali. Vamos colocar uma em azul, vamos colocar outra em verde. Propostas teórico metodológicas feitas pelo pesquisador. Por que eu pensei nisso aí? Porque tudo que está discutido nas reescritas, por isso que eu li de novo aqui algumas reescritas, fala ou em metodologia, porque o problema de pesquisa está na metodologia, né? E escolhas teóricas, como várias categorias iniciais aí falam em escolhas teóricas, né? Então eu ofereço essa possibilidade aí, que é propostas teórico-metodológicas feitas pelo pesquisador. E aí, o que vocês acham aí? O que dá para modificar nessas duas? O que pensam aí? Eu tinha feito uma sugestão, talvez faça sentido, direcionamento do pesquisador, que é um direcionamento que ele vai tomar, e daqui a pouco pode ser, então, direcionamentos teórico-metodológicos do pesquisador. Mas veja, não é do pesquisador, né? Porque não é ele que vai são as que ele propõe. Tá? Então, a discussão aqui não é sobre o pesquisador, mas sim sobre coisas que ele faz. Então, direciona. Como é que é? Repete, Alice, a sugestão? Direcionamento. Eu tinha posto direcionamento do pesquisador, né? Mas... Não, deixa eu escrever lá embaixo com outra cor. Peraí. Vamos escrever aqui. Direcionamentos. Como é que seria? Eu tinha proposto direcionamentos do pesquisador, mas aí eu não sei, porque daí pode ser daqui a pouco direcionamentos teóricos metodológicos. Porque não são direcionamentos dele, né? Mas são propostas que ele faz, né? Sim, daqui a pouco direcionamentos tomados, Feitos pelo pesquisador, é isso? Eu acho que é uma possibilidade. Então a gente tem aí três opções, né? Eu penso ali inicialmente que caminhos trilhados por ele possa aparecer a história dele na pesquisa, e talvez não seja esse o foco da discussão. Jordani, permita só que eu elimine aqui. E entre propostas e direcionamentos teóricos, eu acho que direcionamentos teóricos fica bem acomodado ali. Então, nós poderíamos assumir esse nome de categoria. Direcionamentos teórico-metodológicos feitos pelo pesquisador. Poderia ser isso. Tá? Deixa eu copiar aqui. Peraí. Copiar para onde? Lá para o nosso quadro de resposta. Isso aqui. Desce aí, filho. Desce aí. Isso aqui vai ser, então, a nossa segunda categoria de análise aí
precisa ficar com isso tão apertado assim, a gente pode dar uma largada aqui, né? Tá. Bom, quais são as subcategorias que emergiram? Veja que nós aqui trabalhamos com categorias emergentes, né? Vocês já leram o texto que eu pedi para vocês lerem lá, que está na biblioteca lá da disciplina. Lá se percebe que a gente pode ter numa ATD dois tipos de categorias, né? As que eu defino anteriormente à pesquisa, a priori, portanto, e as que eu percebo só quando acontecem, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, aqui nós vimos a emergência de categorias, tá? Qual é o segundo nome que a gente tem que encontrar aqui? Que é uma subcategoria pequena, ó, tá? Mas que depois lá eu vou poder escrever bastante sobre ela. É essa aqui. Então, eu tenho já aqui duas. Deixa eu mesclar aqui. Eu tenho já aqui duas categorias encontradas na análise, tá? E cada uma, por coincidência, não é uma regra, não tem que ser assim, tá legal? Cada uma com duas subcategorias também. Por acaso, isso é de fato só coincidência, tá? Poderia ser uma só, se bem que uma não é muito adequada, poderia ter 3 ou 4, tá? Por acaso, ambas têm duas categorias cada, tá? Não é nenhuma regra isso aí. Fechou? Vamos só para manter o padrão lá em cima, pintar também a segunda, colocar tudo numa coluna só. Aqui é tudo verde, para manter a coerência aí, tá? E aqui mesclamos, né? Mesclar. Então eu tenho aqui a segunda categoria. Adotamos aqui um nome bem interessante, né? Certo? E depois vai nos dar a possibilidade de escrever bastante um belo de um texto aí sobre isso aí. Fechou? Deixa eu salvar lá. Então, o segundo foco, aquele que a gente tinha, ele desapareceu, ele foi absorvido aí pelo outro, né? Então, embora seja o número 3 aqui, que nós estamos trabalhando, foi a segunda categoria só. Uai, sobrou uma aqui embaixo, que a gente não pintou. Não, ele está incluído no outro ali. Ai, ai. Bom, vou dar um jeito nisso. Vamos adiante. O 4 é generalização na análise dos fatos. Por que ele está sem cor? Esse laranjinho aí. Pode, ó. Então, generalização na análise dos fatos. Depois aparece a importância dos fatos brutos na pesquisa, porque um dos textos falava em fatos brutos, que são aqueles originais que depois dele derivam a fatos avançados, que a gente depois tem que analisar, lembra?
Importância dos fatos para a pesquisa, importância dos fatos só. Não tem muito avanço isso aí, então. Tá? Só apenas alguns. Eu acho que aqui uma categoria só talvez vá dar conta, né? E talvez um nome que englobe os dois. Importância dos fatos para a pesquisa. Tá? Bom, acho que só isso já resolveria. Não sei se alguém tem outra ideia diferente aí, né? E que poderia ser a própria categoria. Por que eu falo isso? Porque quando eu tenho uma subcategoria só, que aqui seria uma categoria intermediária só, não convém eu ter um nome de categoria e um outro nome de subcategoria. Por quê? Porque ela é pequena. Então, quando a categoria é pequena, o mesmo nome é o da categoria da sub. Então, eu só uso uma vez. Eu não vou usar uma divisão 3 e 3.1, por exemplo. Né? Eu vou usar só uma divisão e um texto só que vai resolver todo o problema. Então, eu acho que o nome, esse nome aí, eu acho que ele é suficiente. Tá? E eu acho que ele dá conta aí da análise que eu preciso fazer dentro desse item aí. Então aqui tudo vai ser esse laranja que está aí. O nome que nós vamos usar é um só, então não precisa nem a gente se preocupar em dividir. Tá? Apareceu. Então eu só vou mesclar aqui. E aqui temos aí então uma terceira categoria pequena, né? E é uma terceira categoria, olha só, gente, que tem só uma subcategoria com o mesmo nome. Então eu não vou escrever subcategoria para ela. Certo? Ela não vai ter subcategoria. Tá legal? É só a categoria que eu vou escrever e só o título dela que vai aparecer para mim então aí. Tá bem? Bom, então suponha que lá na minha dissertação, né, lá na minha tese, resultados, que é onde vai aparecer isso aqui, seja capítulo 4. Né? Vamos pensar, capítulo 1, introdução. Capítulo 2, referencial teórico. Capítulo 3, processos metodológicos, metodologia. Capítulo 4, resultados. Tá legal? E nos resultados, eu cheguei a 4 categorias. Então, categoria 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. Cada um deles é um capítulo. Tá? As subcategorias são divisões das categorias. Então, por exemplo, ali na primeira, formulação de pesquisa, eu vou ter 4.1.1, 4.1.2. Na outra, direcionamento, 4.2, 4.2.1, 4.2.2. Na outra, que é 4.3, é só isso. Não vou ter subdivisão. Tá? Porque não há subcategoria aí. Fechou isso aí? Bom, então, subindo. Chegamos aí. Deixa eu trocar essa cor aqui para uma outra cor aqui. Deu um pouco mais de destaque aí. Chegamos no último fato que a gente está analisando, que também não é muito grande, tá? que é a importância dos conceitos, certo? E olha só, vamos ver os nomes das categorias iniciais que a gente definiu, importância dos conceitos na definição do problema, e perceba que
que todos são iguais. Ora, se todos são iguais, eu não preciso pensar muita coisa, né? Eu acho que esse é o nome, né? Tanto da subcategoria, como também da categoria final, mais uma vez. Tá? Então, o que eu posso fazer aqui só dar um nomezinho mais, né, interessante para ele, mas acho que a importância dos conceitos na definição do problema, eu acho que é suficiente. Depois, quando eu for escrever, eu precisarei ir para outras demandas, mas eu acho que não há problema aí para a gente precisar discutir. Então, eu acho que fica adequado assim. Tá? Tudo aqui em azul. Aqui está o nome da categoria. Tá em maiúsculo. Tá em negrito. Azul. Verde. Vamos colocar em preto. Tá? E vamos só mesclar aqui para ficar tudo organizadinho, tudo igualzinho. Bom, tá, então aqui a importância dos conceitos. Então, gente, e não tem subcategoria, né? Então, gente, a análise daqueles dois textos que eu trouxe para vocês aqui, que falam sobre problemas de pesquisa, sobre a definição do problema de pesquisa, que é um fato importante, né, numa pesquisa, tá? Seja ela um artigo, seja ela uma dissertação, seja ela uma tese, eu vou definir o problema, do problema eu vou definir o objetivo, do objetivo eu vou definir toda a metodologia de pesquisa. Então perceba que toda a discussão metodológica está aí. Inclusive, se fala em algum lugar lá, direcionamento teórico metodológico do pesquisador. Ou seja, eu vou ter que tomar decisões para a minha pesquisa a partir do problema que eu trouxe. Tá? Vocês querem ver uma coisa? Deixa eu achar aqui e vou mostrar para vocês. Tá? Eu tenho uma outra disciplina que eu dou nas sextas-feiras aqui, que é sobre escrita científica. Né? E ali a gente analisa todos os passos para escrever um artigo, escrever uma dissertação, uma tese. Então a gente discute ponto a ponto cada questão. E ontem eu fiz uma provocação lá no grupo. Eu publiquei lá um problema de pesquisa de um artigo que eu estava avaliando para uma revista aí, uma revista bem conhecida e de categoria muito grande, muito boa, né? E pedi que os alunos lá, pelo WhatsApp, né, avaliassem o problema de pesquisa, tá legal? Eu vou colocar aqui, vou repetir com vocês esse exercício aí, tá? Aí está o problema de pesquisa que alguém sugeriu em um artigo. Tá? Ele é assim: as práticas de leitura e de escrita. Olha só, a gente está discutindo aqui dois textos que tratam de problema de pesquisa. Né? E nós, lendo os dois textos, chegamos a algumas categorias e subcategorias ali. Ó, tá? Então, aí alguém faz um problema de pesquisa assim: as práticas de leitura e de escrita dos professores de graduação em Química ajudam eles a inserir isto em sua prática docente. Esse é o problema de pesquisa. Tá? O que vocês pensam sobre esse problema que aparece aí? Né? E sobre possíveis
limitações que ele possa oferecer. O que vocês acham disso aí? Desse problema aí? E tomara que ninguém aqui seja autor desse artigo aí, tá? Podem abrir o microfone aí e falarem. Mas tem que ser um por vez, pessoal, porque senão vai dar confusão aqui no som aí. Parece bem amplo, né? Porque parece assim, como que a prática de leitura e a prática de escrita ajuda a inserir esses dois processos na prática docente. Me parece bem amplo, assim, na minha opinião, pelo menos, mais complexo de dar um direcionamento. O que mais? Prof, repete o problema, por favor. Tá, ele está aqui na tela, tá? Ali no bate-papo, tá? Ele é assim: as práticas de leitura e de escrita dos professores de graduação em Química ajuda-lhes a inserir esse dueto em sua prática docente? Só continuar a gravação aqui. Primeira categoria. Formulação do problema de pesquisa. Foco o problema. Segunda categoria, direcionamentos teóricos e metodológicos feitos pelo pesquisador. Foco pesquisador. Terceira categoria, importância dos fatos para a pesquisa. Foco pesquisa. Quarta categoria, importância dos conceitos na definição do problema. Foco problema. Pessoal, vejam só uma coisa. Agora, analisando a situação que se mostra, tá? O que eu percebo aí? Que a última categoria 4, que fala em definição, conceitos para definir problema, né, também se refere a problema. Então, eu tenho 4 categorias e 3 focos. Percebe isso aí? Foco problema, foco pesquisador, foco pesquisa. Tá? Então, eu estou aqui pensando, né, que essa quarta categoria aí, importância dos conceitos na definição do problema, que não é uma categoria grande. Vamos voltar lá para o quadro maior. Aqui, ó, tá? É só isso aqui. Né? São algumas questões aí. Eu estou pensando que ela poderia ser rebaixada, se é que isso existe, tá? Ser rebaixada e ser considerada uma subcategoria da primeira categoria. Tá? O que vocês acham aí? Tá? Deixa eu só propor aqui para vocês verem o que eu estou pensando. Peraí. Pensando nisso aqui, ó. E aí vocês deem uma olhada aí. E me falem o que vocês acham. Estou propondo isso aqui. Tá? Ao invés de usar 4 categorias, já que uma delas é bem pequena, né? Incorporar aquela categoria lá na primeira categoria. Por quê? Porque ambas falavam em... uma fala em formular o problema e outra fala em definir o problema. Então, eu penso que, olhando agora assim, com um aspecto mais reduzido de texto, olhando para o que se apresenta para a gente ali, proporia uma modificação que é essa que está em tela aí. Tá? O que acham aí, entre as duas opções aí de definições que a gente está tomando aí?
podem abrir, podem falar. Claro, Eu depois... concordo. Claro, depois, se a nossa decisão for por essa, aí eu tenho que ir lá no texto, voltar lá e arrumar tudo lá de novo, né? Corzinha e blá, 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 né? Não precisa mexer em tudo lá. Perdone, concorda? Alguém falou ali que também concorda, mas só que eu não consegui ouvir, ver quem foi. Eu até fiquei pensando, porque seria uma subcategoria de importância dos conceitos na definição do problema. Só que a primeira subcategoria é definição do problema. Será que daqui a pouco a gente olhando pela reescrita já não. Eu posso aproximar ela uma da outra, mas é que uma fala em conceitos que a outra não fala, né? Tá. O que poderia fazer aqui para ficar mais interessante seria só trocar a ordem, ó. Talvez isso já ajudasse aí, tá? Ambas falam em definição, tem razão, tá? É que uma está falando dos conceitos que são envolvidos ali, tá? Se eu quiser, né, eu até poderia subdividir a subcategoria, né? Então, por exemplo, suponha que seja o capítulo 4, né? E formulação seja o 1, então 4.1, né? E aí, definição do problema 4.1.1. E a importância dos conceitos 4.1.1.1. Daria para fazer assim também, tá? Já não é uma coisa assim que hoje eu gosto de fazer. Eu já fiz isso anteriormente, né? Eu acho que a minha tese de doutorado tem alguma coisa assim, uma 4 divisões, né? Mas eu acho que quebra muito a sequência do texto. Hoje em dia tem uma outra visão sobre isso aí, né? Então, como um fala em definição e o outro fala em conceitos na definição, poderiam ficar juntas, só que uma vai abordar um aspecto um pouco diferente, que é importante, que é a ideia dos conceitos. Mas elas são muito próximas, de fato. São. Tá bem? Então, optamos por essa divisão aí. Então, tiramos aquela lá, é isso? Bom, então depois eu preciso voltar lá e trocar tudo isso aqui, né? Acho que é amarelo, né? Que nós usamos lá. Tem que arrumar depois aí tudo isso aí. Tá? Depois eu troco. Opa, aqui não trocou. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8. Uma coluna, 8 linhas. Acho que é isso aí, né? Volta como era antes, né? E a categoria que vai aparecer aqui é outra, né? É essa aqui, né? Formulação do problema de pesquisa. É essa aí, né? Claro, depois eu vou precisar juntar isso aí, botar lá para cima e tal. Até porque aqui vai ser 1, né? Não vai ser 5 mais, ó. Tá, depois com o tempo aqui, ao longo da semana, eu ajusto, tá? Coloco todos os amarelinhos prontinhos, juntinhos lá em cima lá e trabalho com você para a gente poder ter um trabalho mais organizado aí, tá? Então, esse 3 aqui também não é 3, né? Esse 3 aqui é 2. Então, aquilo que parecia que a gente ia chegar a ter 5 categorias, terminamos com 3. Que, repito, que eu havia dito, eu acho que é uma quantidade justa aí, tá? 2 categorias, 3 categorias, tá? Para a quantidade de texto que a gente está analisando aí. Tá? Se eu tivesse textos maiores aí para analisar, vou fazer
uma tese e vou analisar lá a tese sobre tal assunto. Encontrei 15 teses. Bom, aí é um tanto de texto, né? Aí, de fato, dá para ter mais categorias aí. Não há nenhuma discussão, nenhum problema nisso aí. Agora, para textos pequenos, como os que nós analisamos, acho que duas estão muito bom. Pode falar. Oi, Sô, eu tenho uma dúvida, mas eu acho que eu falei na última aula, não lembro. Uhum. Eu tenho uma análise de, acho que 16 artigos para fazer. Tá. Eu posso utilizar só o texto das conclusões, Pode. mesmo sabendo que vai ser uma limitação do texto, Não, mas tu tem que citar isso aí no teu metodologia texto lá. daí. Isso. Lá na metodologia, tu tem que dizer que foram analisadas só as considerações finais de cada artigo que tu tá analisando, porque tu vai direcionar para onde tu vai fazer. Outra questão que tu pode fazer ali é analisar os resultados também. Claro, aí vai ter mais texto, né? Tá? Se tu analisar os resultados, tu vai ter boa massa de trabalho para analisar também. Então, eu quero fazer essa ATD e vou usar só, pensei em usar só a conclusão para não ficar algo tão maçante para mim e para quem vai ler. E depois fazer, em um outro artigo, fazer, utilizando essas categorias, uma análise do discurso do Foucault, para ver o que, esses discursos. Não sei se faz sentido na sua cabeça. Se tu vai usar ATD, tu não tem por que usar análise de discurso de Foucault, porque a análise de discurso de Foucault é uma forma de análise também. Quer dizer, tu vai ter que usar uma ou outra. Tu vai fazer dois tipos de análise com os mesmos materiais, entendeu? Sim, isso eu estou ciente. Essa questão. Pelo que eu estou lendo, a ATD ela é muito mais, vamos dizer, objetiva, né, na minha percepção, porque é aquilo que o autor fala. Então, o autor falou isso, ponto. E na análise do discurso é aquilo que o autor, no caso, deixou de falar, o que está nas entrelinhas. Isso. O que vai acontecer aí? Tu vai analisar por um processo, que é ATD, depois reanalisar por um outro processo. Eu acho que é uma perda de tempo. E isso vai dar a gente chama aí de confusão metodológica no teu texto aí. Eu acho que não precisaria. Não, no caso seriam 2 artigos diferentes. Então. Não. Ok. Não, bom, aí isso é outra coisa. Seria um trabalho maior, mas só que eu acho que. Não, tu poderia fazer. Agora eu entendi uma outra coisa que tu quer fazer aí. Tu pode fazer, por exemplo, analisar os dados a partir de uma